A paz do Senhor, povo de Deus, sejam bem-vindos aqui ao canal do Pastor Edri, um canal que promove a palavra de Deus com o objetivo de edificar o corpo de Cristo, e sempre pregando a palavra de Deus com zelo e responsabilidade. Estamos aqui dando continuidade a uma série de estudos sobre o livro do profeta Ezequiel, um profeta com a mensagem de juízo, arrependimento, restauração e manifestação da glória de Deus. Hoje nós já estamos na lição de número 6, na nossa revista Betel Dominical, da editora Betel. Deixa eu mostrar para vocês a capa da revista, como eu sempre faço aí. Que capa maravilhosa, caprichada, viu? E hoje o tema da lição é as parábolas do livro do profeta Ezequiel. Aqui, para vocês verem. Nós estamos na 6ª lição, nós já passamos pela lição de número 1, da chamada do profeta Ezequiel, a lição número 2, os desafios no cumprimento da missão, a número 3, que foi Ezequiel como atalaia sobre a casa de Israel. A lição 4 é o pecado e suas consequências. Semana passada nós estudamos sobre a lei da responsabilidade pessoal. E hoje nós vamos estudar aqui sobre as parábolas. Sobre parábolas. Muitas pessoas imaginam que parábolas só tem no Novo Testamento, mas nós vamos ver que temos parábolas no Antigo Testamento também, e que são importantíssimas, trazem lições abençoadas para nossas vidas. Hoje nós vamos aprender o que é parábola, alguns assuntos referentes a essa lição que com certeza vão esclarecer muitas dúvidas de professores, de alunos, de você que tem nos assistido, e vai alimentar a sua vida espiritual, que é o mais importante. Você seja edificado através da palavra de Deus. Mas antes de eu ler o texto áureo aqui, dar início à lição, eu quero aqui agradecer a Deus pela vida de todos os que estão inscritos aqui no canal. Já somos 184, já somos 184 inscritos e também são alunos aqui do canal. Que Deus abençoe a vida de vocês. Continue aqui no canal, não saiam. Continue divulgando nossos vídeos nas suas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp e nos seus grupos familiares. É importante para o crescimento desse canal aqui. Quanto mais esse canal crescer, mais o poder de Deus vai ser aperfeiçoado na vida das pessoas que ouvirem. Porque quanto mais pessoas serão alcançadas, melhor é. E você que está passando aqui pela primeira vez, eu quero te convidar aqui a se inscrever no nosso canal, viu? Seja bem-vindo aqui na sua inscrição, que Deus possa te abençoar. Deixa seu like aqui embaixo, comenta, fala se estou chegando aqui pela primeira vez, diga alguma coisa aqui nos comentários e eu vou te responder em nome de Jesus, amém? E vamos para o texto áureo. Hoje nós vamos fazer um pouco diferente, após a leitura aqui da leitura bíblica em classe, texto de referência. Eu quero aqui fazer uma oração antes de começar, amém? Parábolas do livro de Ezequiel, texto áureo. Porque eu estabelecerei o meu concerto contigo e saberás que eu sou o Senhor. Ezequiel 16, versículo 62, 62. Verdade aplicada. O discípulo de Cristo foi chamado para frutificar, ser fiel em todo tempo e submeter-se ao plano de Deus. É o objetivo da lição. Devemos alcançar aqui hoje como objetivo, eu devo ensinar aqui a vocês a explicar a parábola da videira inútil. Segundo, mostrar Jerusalém como esposa infiel da parábola. E terceiro, destacar a alegoria da parábola das duas águias. Interessantíssimo esse texto, eu tenho certeza que se você ficar comigo até o final, você vai aprender. Texto de referência, Ezequiel 15 e Ezequiel 16. Então, para entendermos essa lição, precisamos ler Ezequiel 15, 16 e 17. Ezequiel 15, verso 2 e 3, depois Ezequiel 16, verso 15 e o verso 60. Diz assim: Filho do homem, que mais é o pau da videira que qualquer outro, o sarmento que está entre as árvores do bosque, toma-se dele madeira para fazer alguma obra, ou toma-se dele alguma estaca para se pendurar algum traste? Ezequiel 16, 15. Mas confiaste a tua formosura e te corrompeste por causa da tua fama, e prostituíste a todos os que passavam para seres dele. Contudo, eu me lembrei do meu concerto que fiz contigo, fiz nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo um concerto eterno. Aleluia. Vamos fazer uma oração rapidinho? Soberano Deus, Pai eterno que está no céu, eu venho pedir ao Senhor a instrução do Espírito Santo. Nesse momento, o Senhor toma a direção desta aula.
Senhor, abençoa a vida deste aluno, desta pessoa que está assistindo, ó Deus, que esta palavra venha edificar a sua vida, venha alimentar a sua vida espiritual e que ao término desta lição nós possamos, Senhor, alcançar os objetivos em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Sim, vamos para a lição. Aleluia. Hoje nós vamos estudar e eu vou te ensinar o que é parábola. E nessas parábolas aqui, como eu mencionei, tem muitas pessoas que acham que parábola só tem no Novo Testamento. Não, parábola também tem no Antigo Testamento. Prova disto está aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 15, 16, 17. Menciona algumas parábolas e outras também que tem no Antigo Testamento. É até bom você ter essa curiosidade depois de pesquisar quantas parábolas tem no Novo Testamento e no Antigo Testamento para você saber ao todo, no total, quantas parábolas temos na Bíblia. Aí você me pergunta, pastor, mas o que é parábola? Parábola é uma pequena narrativa que usa como alegoria, aleluia, é uma alegoria para transmitir uma lição moral. Então, Jesus, ele sempre que ele queria ensinar algo aos seus ouvintes, ele usava parábola. Parábola era um recurso que o povo do Oriente Médio usava no interesse não de inventar uma história, uma coisa fictícia, não. O interesse das parábolas era que elas fossem usadas como uma metáfora, como uma comparação de algo, onde se usava elementos, cidade, não citava nome de pessoas, mas, assim, especificamente, mas as parábolas elas tinham um interesse principal de trazer o ouvinte para ouvir a mensagem e entendê-la. Então, o objetivo da parábola, principalmente as que Jesus contava, era no interesse de que as pessoas viessem entender a palavra, viessem entender o que era o reino de Deus, o objetivo de Cristo sobre a terra. Então, esse era o objetivo da parábola. As parábolas eram histórias contadas, muitas eram inventadas, porém com o único interesse de o ouvinte vir aprender uma lição. Aleluia. Então, que você, ao ler uma parábola, você possa ser abençoado, edificado, que as parábolas que tem na Bíblia Sagrada possam trazer para você uma lição de vida, porque cada parábola que eu leio na Palavra de Deus, ela traz uma lição poderosa, algo que vai edificar nossa vida, onde nós vamos nos adequar à mensagem e vamos entender que precisamos muitas vezes de mudança, precisamos muitas vezes nos arrepender, e as parábolas estão aí para nos ensinar. Amém? Vamos ler a introdução? O Senhor Deus ordena a Ezequiel que anuncie a mensagem profética por intermédio de parábolas, como eu acabei de mencionar, que tratam da situação pecaminosa de seu povo, e juízo divino e promessa de restauração. Parábola da videira inútil. Essa parábola compara os habitantes de Jerusalém como uma videira que não dá fruto, estéril e que por si só, e que por isso mesmo é inútil e não serve. Olha o perigo aí. Nessa árvore faltava fruto de justiça, fidelidade ao Senhor. Ela expressa com muita direção e clareza o pecado e a rejeição consciente e deliberada de um povo que foi chamado por Deus. Então, aqui nós vamos ver na parábola da videira inútil que não faltou mão de obra do lavrador, o lavrador não foi ausente, não foi negligente. Então, o problema aqui foi na produção dos frutos, onde a videira ela não estava dando os frutos que o lavrador assim esperava. E nós vamos ver nesse capítulo 15 de Ezequiel, e vai falar especificamente dessa videira inútil, de como o agricultor trabalhou, de como o agricultor ele lavrou a terra. Nós vamos ver aqui no tópico 1.1, que o Israel estava pecando deliberadamente, estava rejeitando o Senhor de maneira consciente, não estava dando os frutos necessários para que pudesse se manter como árvore de pé, porque nós sabemos e entendemos que uma árvore que não dá fruto, ela é digna de ser cortada e lançada no fogo, porque a árvore não foi feita somente para dar folhas, mas a árvore foi feita para dar frutos. Aleluia! E frutos dignos de arrependimento. Aí eu já quero lançar uma pergunta para você, que está me assistindo nesse momento. Você está produzindo folha ou você está produzindo frutos? Aleluia! Porque se você estiver produzindo só folhas, ter só beleza, ser só capa,
você não está dentro do projeto da agricultura, porque a agricultura, o que se espera principalmente é a colheita dos frutos, porque é os frutos que vai definir a árvore. Então, pelos frutos se conhece a árvore. Então, é necessário que nós venhamos frutificar para que nós não venhamos ser podados e lançados no fogo eterno. A videira, uma árvore símbolo da frutificação, tá vendo? A videira é, árvore, é uma árvore símbolo da frutificação. A videira é uma árvore cultivada desde a antiguidade, por seus frutos abundantes. A uva, a colheita de uvas que produz o vinho, era a cultura e a subsistência do comércio naquela época. Então, a videira era uma árvore símbolo de Jerusalém, de Israel, da nação ali escolhida por Deus, porque era uma árvore que era o símbolo da subsistência, do comércio e também cultural dos israelitas, porque eles tinham a videira como uma árvore que estava diretamente ligada à história deles. Por quê? Israel era a videira de Deus. Deus escolheu Israel para ser a videira frutífera, aquela nação que ia ser modelo para as demais nações, era a nação que as outras nações vizinhas a olhar, iam ver a beleza dos seus frutos, de como ela estava florescendo, de como ela estava frutificando, mas na verdade nós vamos ver que Israel, no decorrer dos anos, não foi bem assim que aconteceu. Israel estava uma árvore infrutífera. Então, a árvore é a subsistência, porque é da uva que tirava o vinho, que comercializava. Então, era um comércio da época, porque o vinho, naquela época, era de grande valor, porque em todas as festas tinha vinho, em todas as casas dos judeus tinha vinho. Então, vinho era também um símbolo da alegria. Uma festa, uma casa que não tivesse vinho, era como se não tivesse alegria. Então, era subsistência, fazia parte do sistema de comércio daquele povo. Então, tá aí a importância da videira frutificar, porque ela tinha um objetivo, ela tinha ali uma importância dentro do povo de Israel. Mas nós vamos ver aqui que Deus, usando uma metáfora da videira, ele compara a videira como a nação de Israel que ele plantou, mas essa videira, ela não deu os frutos esperados pelo agricultor, que no caso é Deus. Então, Jesus diz assim, usando a metáfora, Jesus diz, toda vara que está ligada na videira toda vara que está ligada na videira pode dar muitos frutos. Nós somos vara que precisam estar ligados na videira verdadeira, como está escrito lá em João 15, quando Jesus fala assim em João 15, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Toda vara, todo ramo que está ligado em mim dá muitos frutos, mas uma vez estéril, o lavrador, que é Deus, corta essa árvore que não está dando fruto, mesmo as que dão fruto, é preciso ser limpas para continuar produzindo. Então, o próprio Cristo falou aos discípulos, vós já estáis limpos pela palavra, porque diariamente Jesus estava ali falando da palavra, estava ali alimentando seus discípulos, então Jesus estava limpando essa árvore para que essa árvore continuasse dando mais fruto. Então, a árvore que estava dando fruto, ela era limpa diariamente pelo Senhor Jesus. E hoje, através da palavra de Deus, nós recebemos a limpeza da nossa vida espiritual, onde nós aprendemos e desenvolvemos intimidade, comunhão com Deus, através da palavra do Senhor, porque é só através da palavra de Deus que nós vamos descobrir a verdadeira vontade de Deus em direção a nós, que somos seres humanos, pecadores, e que carecemos a misericórdia de Deus. Nós não merecemos a misericórdia, mas Deus, ele é misericordioso, e nos agracia com a sua bondade, e nós estamos aqui de pé porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, nesse primeiro tópico aqui, Jesus estava dizendo aqui aos discípulos que mesmo dando fruto, eles precisam estar limpos a cada dia, eles precisam fazer uma limpeza. Então, a videira, a árvore que produz a uva, mesmo aquelas que estão dando o fruto, anualmente, elas precisam ser anualmente limpas, ou de tempo em tempo estar passando por uma limpeza, para que não venha crescer ervas, cipó, que venha de sufocar a árvore, e essa árvore vinha não produzir mais fruto. Então, está aí a importância de estar se podando, de estar limpando a árvore, para que ela dê mais
frutos, aleluia. Quando não permanecemos em Cristo, não produzimos frutos de justiça e fidelidade, mas o pecado será o nosso fruto, misericórdia. Quantas pessoas foram chamadas por Deus para ser uma árvore frutífera, para ser alguém que vai produzir frutos na terra, e esta pessoa, o único fruto que ela está demonstrando é o fruto do pecado. Então, irmão, que nós possamos aprender com esta parábola da videira e saber que nós fomos chamados para dar fruto. O próprio Jesus disse lá mais embaixo, nesse texto de João 15, não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi para que vades e dê muitos frutos. Então, não é necessário dar só fruto, mas que dê muitos frutos. Então, o Senhor conta comigo e com você para que nós venhamos dar muitos frutos no reino do céu, no reino de Deus. Qual é o fruto que você tem para apresentar ao Senhor? Você como árvore frutífera, você como plantado dentro da casa de Deus, dentro da obra do Senhor, qual que é o fruto que você tem para apresentar ao Senhor? Então, que essa mensagem venha trazer uma reflexão na minha e na sua vida, que nós possamos desenvolver os frutos que Deus assim requer de nós, porque se eu e você não estivermos dando fruto, nós com certeza seremos dignos de ser cortado, seco e lançado ao fogo. Então, muito cuidado, irmãos. Nós fomos chamados para dar frutos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, devemos produzir frutos para a glória de Deus. Então, nesse primeiro tópico, ponto 1, a lição ela vem falar conosco para que nós venhamos dar frutos. Não ser como Israel, que foi plantada por Deus, foi cuidada, foi cercada, foi lavrada, mas não produziu frutos. Então Israel era digna de ser cortada e lançada ao fogo. E que nós possamos aprender com essa história e não cometer os mesmos erros. É claro que somos falhos, somos seres humanos, mas precisamos entender que fomos chamados para dar frutos na obra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A videira, tópico 1.2, a videira, mesmo frágil, pode se destacar pela sua boa produção. A fragilidade de uma parreira não é justificativa para ser inútil. Sua inutilidade está relacionada com a sua resposta negativa ao trabalho do lavrador. Então, irmãos, é o que eu acabei de citar. Deus é agricultor, Jesus hoje é a videira. Antes Israel era a videira, mas chegou Jesus, que é a videira verdadeira. Deus continua sendo o agricultor, continua fazendo a poda, continua cortando, continua tirando aqueles que não estão produzindo. E a videira é uma árvore que, mesmo sendo frágil, mesmo sendo uma árvore que não tem galhos tão fortes, uma árvore trepadeira, que precisa de ter estaca para poder se produzir a videira, para ela crescer. Ela não consegue crescer se não tiver algo segurando ela ali. Então, mesmo dentro da sua fragilidade, do seu caule, ela não pode se prevalecer dessa fragilidade, dizendo assim, eu não vou produzir frutos, porque eu sou fraquinho, eu sou a árvore mais fraca aqui do bosque, e eu não vou produzir frutos, e nós não podemos nos esconder atrás disso. Nós fomos chamados, mesmo na nossa fragilidade, nós precisamos produzir frutos. Já viu aquelas pessoas que falam assim, eu sou novo demais para fazer a obra de Deus, eu estou ocupado demais para fazer a obra de Deus, já sou idoso demais para fazer a obra de Deus. Então, cada um, quando não quer produzir frutos, ele inventa uma desculpa e ele tira a responsabilidade das suas costas. Mas, na verdade, o Senhor nos chamou, mesmo nós sendo frágeis, nós somos pecadores, nós somos pessoas que estamos sujeitos a cair, a pecar, mas nós precisamos estar ligados na videira, como ramo ligado na videira, para que possamos dar frutos. Porque se nós estivermos ligados na videira, com certeza nós iremos dar fruto. Então é necessário a gente não se esconder atrás das desculpas e dar fruto na obra de Deus. Então eu convido você a dar fruto, a evangelizar, a fazer a obra do Senhor. O ID de Jesus está aí para todos nós fazer. Então não temos desculpa, não tem por que não fazer. Então eu sei que é correria, hoje mesmo dentro das dificuldades que nós temos, hoje vivemos um tempo tão difícil, mas isso não sirva de desculpa para que nós não viemos dar fruto. Nós possamos frutificar na obra de Deus e não ter desculpa para o Senhor quando vier requerer os frutos de nós, quando o Senhor vier nos visitar, vier procurar os frutos,
que Ele encontre fruto em nós para que não venhamos a acontecer igual quando a palavra do Senhor diz que Jesus contou a parábola que o homem passou perto da figueira e procurou os frutos dessa figueira durante 3 anos e essa figueira não produziu. Então a ordem desse homem foi cortar essa figueira e lançar o fogo, porque ela não estava produzindo. Então, que nós possamos entender que precisamos dar fruto, que precisamos de ser pessoas ativas na obra de Deus, não ser pessoas acanhadas, pessoas que se escondem atrás de uma determinada situação e não faz a obra do Senhor. Então, Israel não frutificou e ainda assim se julgava, como é que eu posso dizer assim, se julgava superior às outras nações, mesmo não dando fruto, não fazendo a vontade de Deus, ainda se achava o povo escolhido, ainda se achava pessoas que Deus não vinha puni-lo porque era o filho de Abraão, porque era o herdeiro de uma promessa, e nós, mesmo sendo herdeiro de uma promessa, mesmo tendo o sangue de Jesus sobre nossas vidas, mesmo tendo recebido a graça do Senhor, nós precisamos dar fruto na obra de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Está gostando da aula? Deixe seu like aí. Você que está dando fruto, deixa o like aí, aleluia. Você que ainda não está dando fruto, começa a dar fruto, também deixe seu like aí na nossa aula, em nome de Jesus, aleluia. 1.3. E o que mais pode ser feito? É uma pergunta que o escritor da revista faz aqui, o que mais pode ser feito? Aleluia. Apesar deste tópico, a pergunta que intitula este tópico é encontrada em Isaías 5,4. É a mesma pergunta. O que pode ser feito? O Senhor Deus cercou a vinha, limpou o terreno, plantou as melhores mudas, preparou a estrutura para a vigilância, tudo visando a produção das uvas boas. Porém, o resultado foram uvas azedas. Eita, Jesus, misericórdia. Eita, glória. Uvas azedas. Tanto Israel precisava estar atento ao questionamento de Deus, como hoje temos a Escritura. Preste atenção, você ouvinte. Hoje nós temos a Escritura, hoje nós temos o Espírito Santo, nós temos a graça do Senhor. Então, logo, não há justificativa para não correspondermos ao que Deus espera de nós. Então, irmãos, Israel, como eu citei ainda agora no início, Israel recebeu todos os cuidados do lavrador, que é Deus, tudo que precisava fazer para essa árvore crescer, foi plantado num lugar onde ia frutificar, perto dos rios, perto onde ia receber água. Então Israel recebeu esse cuidado, porém Israel produziu fruto, mas frutos azedos, frutos que não eram esperados pelo lavrador, porque o lavrador espera uvas doces, uvas boas, para produzir um bom vinho. Israel não estava produzindo esse resultado na qual Deus esperava. Então, aqui, o que pode ser feito? O que pode ser feito? Porque o escritor, ele lança para os dias de hoje aqui na revista. Ele coloca, hoje nós temos o Espírito Santo, hoje nós temos a palavra, hoje nós temos a graça de Deus em nosso favor. Então, qual que é a justificativa para eu e você não dar fruto? É simplesmente preguiça espiritual, não ter zelo pela obra de Deus, pessoas que não se importam do seu chamado, pessoas que não estão preocupadas com a obra de Deus, são pessoas que não têm responsabilidade espiritual nenhuma com a obra de Deus, que tem essa justificativa de não dar fruto. Mas as pessoas que aceitaram a Cristo como Salvador, entregaram suas vidas a Jesus, disseram sim um dia ao seu chamado e hoje estão aí frutificando, fazendo a obra de Deus mesmo na dificuldade, porque não é fácil fazer a obra do Senhor, mas estão aí dando fruto. Uns trancos e barrancos, lutas e vitórias, provas, vales e deserto, são pessoas que estão aí firmes na obra do Senhor. Graças a Deus que nós temos irmãos, temos cristãos, pessoas convertidas, que têm grande interesse em dar fruto na obra de Deus. Aleluia a Deus pela vida de vocês. E você que ainda não está dando fruto, irmão, eu te convido em nome de Jesus, que esta mensagem, que essa aula, não seja apenas uma aula qualquer da escola dominical, mas seja um despertamento para você não se apresentar diante de Deus, diante do grande lavrador, com as mãos vazias. Aleluia. Então, olha o versículo assim, eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que dê muitos frutos. Então, está escrito em João 15,16, que eu citei anteriormente. Portanto, Deus não apenas espera, Ele age e provê tudo que seja necessário para que nós venhamos frutificar. É preciso cuidado com a tendência humana de justificar a própria improdutividade com as adversidades e a ação dos outros. Então, nós devemos ter cuidado
com a nossa falta de produção, com a nossa falta de fruto, de estar culpando A, culpando B, jogando a responsabilidade para outras pessoas. Não, irmão, nós temos que ter consciência de que cada um de nós tem um chamado, cada um de nós tem uma responsabilidade diante de Deus, como a lição passada falou, é a lei da responsabilidade pessoal. Cada um de nós vai se apresentar diante de Deus e não vai ter desculpa, porque Deus está dando todos os subsídios, Deus está dando todo um aparato, Deus está dando todas as ferramentas que eu e você precisa para poder dar frutos e frutos, aleluia, que vão glorificar o nome do Senhor dos Exércitos. Eita, vamos para o tópico 2, a parábola da esposa infiel. Perceba que Deus ele usa o profeta Ezequiel para fazer essa metáfora, né? Ele usa animais e planta. Então ele usa a videira como metáfora para demonstrar ali a infidelidade, a falta de fruto que Israel não tinha para apresentar, a infidelidade de Israel, ou seja, Israel ela foi ingrato a Deus, porque Deus ali proporcionou tudo para Israel e como recompensa o povo pecava, o povo idolatrava, o povo apostatava, e o povo se misturava com outras nações e fazia de tudo para desagradar a Deus. Então Deus ali usa a parábola, usa o profeta Ezequiel com essas metáforas, animal e planta, ou seja, videira, e lá na frente nós vamos ver as águias, mas aqui vem falar sobre a parábola da esposa infiel. Deus usa aqui uma aliança de casamento, assim como Deus ele usa a árvore, ele usa animal, ele também usa essa visão aqui do casamento, essa alegoria aqui, para demonstrar a infidelidade de Israel. Se eu fosse aqui designar o primeiro tópico, eu colocaria o tema de ingratidão a tudo que Deus fez por Israel, da maneira como Deus trabalhou para arrancar Israel do Egito, para tirar da escravidão, passar por todo aquele deserto ali, com tanto milagre, com tanto prodígio de Deus, sinais e maravilha, e lá na frente o povo cair na presença de Deus e não se importar em dar fruto na obra do Senhor. Então, eu quero destacar esse primeiro tópico aqui como tópico da ingratidão. E esse segundo tópico vem falar sobre a esposa infiel. Essa parábola compara Jerusalém com uma esposa infiel que não cumpriu a aliança feita com Deus como nação escolhida, não correspondeu à bondade, à graça dispensada, vivendo desregradamente por causa da infidelidade, foi queimada e consumida pelo juízo divino. Então nós vamos ver como Deus trabalhou para punir Israel, para aplicar um juízo divino, pela falta de consideração que Israel teve pelo Senhor. Porque nós vamos ver que Israel é comparado a uma esposa infiel. Se você for ler o capítulo 16 todinho, você vai ver Deus ali descrevendo através do profeta como que Israel começou a sua trajetória, como Deus trabalhou para que Israel virasse nação. Deus começa falando lá que os pais de Israel, de Jerusalém, o pai era cananeu, a mãe era ereteia. Então, Deus fala ali, através do profeta Ezequiel, que Israel não era ninguém, que Israel era desprezado, que Israel era tido como uma pessoa qualquer que havia nascido, que nem um umbigo tinha sido cortado. Então, as pessoas tinham nojo de Israel, mas Deus, usando de misericórdia, ele diz que ele é uma figura do esposo, ele passa e vê Israel, e ali o amor dele pela nação de Israel começa a nascer. Então Deus ele pega a nação de Israel, ele adorna ela, ele levanta ela como nação, torna ela uma grande nação, torna Israel modelo para todas as demais nações, enche Israel de riqueza, de ouro, de joias e todos os tipos de iguarias finas e de luxuosas. Então Israel, ao ponto de ser considerado uma das nações mais ricas da época. E nós vamos ver aqui que Israel, depois de tudo isso que Deus fez pela nação, Deus se sentiu traído pela nação, sentiu como Israel fosse uma esposa infiel, que mesmo recebendo todos os benefícios do marido, ela não foi capaz de se manter firme no casamento, não foi capaz de cumprir a aliança feita com Deus, lá com seus pais no passado, com Abraão, com a sua descendência. Então nós vemos aqui a infidelidade de Israel, a fidelidade do povo de Israel como nação é colocado como uma metáfora de uma esposa infiel, que não foi fiel ao seu esposo, no que no caso vem ser Deus aqui. Então, tópico 2.1, a infidelidade traz consequências desastrosas.
Aleluia. Ser infiel trouxe separação de Deus e Israel. Então, o que separou Deus de Israel foi a infidelidade, não foi os inimigos, não foi as provações, não foi a dificuldade, não foi nada disso. Foi simplesmente o desprezo de Israel e a falta de consideração para com Deus. Assim, Israel se separou do Senhor e decidiu se juntar a outras nações que não agradavam a Deus. Sempre que há infidelidade, os resultados são desagradáveis, tristeza, angústia, acusação, falta de confiança, tomam conta da situação. Jerusalém é acusado por suas abominações, idolatria, e o profeta Ezequiel refere-se a elas usando a figura de adultério e de prostituição espiritual. Então, irmão, nós podemos ver que na atualidade, hoje, uma das principais causas de separação, de divórcio, é a infidelidade, porque a infidelidade ela traz consequências desastrosas. Imagine um homem e uma mulher que formam uma família, tem uma aliança, tem um casamento e um decide ser infiel ao outro e há uma traição, não. Então ali há uma consequência desastrosa. Os filhos vão ficar separados, a mãe para um lado com os filhos, o pai para o outro. Então vai desestruturar toda a família, todo ali o laço matrimonial é desestruturado. Então isso vai trazer resultado desagradável, tristeza, angústia. Muitas pessoas entram em depressão, muitas pessoas quando se divorciam não conseguem mais ter outros relacionamentos, não conseguem se reerguer mais, porque a pessoa passou por um relacionamento onde houve uma frustração, onde houve uma quebra de aliança. Então, nós vemos, irmãos, que a nação de Israel, ao trair Deus como esposo, como marido, trouxe graves consequências, graves resultados desastrosos dos seus pecados cometidos contra Deus, no caso Deus que era o marido da nação de Israel. Então, houve a falta de confiança. Então, a palavra de Deus diz que Deus ele puniu severamente a noiva, a esposa, por ter cometido adultério e ter cometido a prostituição. Então, Israel se prostituiu com outras nações, trocou Deus por outras coisas, então ela adulterou, ela deixou o Deus de Israel, deixou a verdade, deixou aquele que guiava, aquele que estava junto ali, no momento difícil, na hora de angústia que Israel passava nos vales. Deus sempre Deus sempre tinha um consolo, Deus sempre tinha ali um socorro. Então Israel jogou isso tudo por água abaixo e decidiu fazer totalmente contrário do que Deus assim requeria do seu povo. Então Israel se prostituiu, Israel adulterou. Eu estou falando aqui no sentido espiritual, mas quando eu trago para o dia de hoje, nós vemos hoje pessoas que são chamadas por Deus, que não eram nada, pessoas que estavam jogadas na lama, que Deus olhou com um olhar de amor, porque a palavra de Deus diz que mesmo nós, sendo ainda pecadores, Deus entregou o seu Filho, né, para vir ao mundo, morrer por todos nós. Mesmo nós sendo ainda pecadores, não somos merecedores dessa graça, mas nós vemos hoje muitas pessoas infiéis ao Senhor, pessoas que foram chamadas da lama, do monturo, da lata do lixo. Deus traz para sua casa, restaura, renova, poda essa árvore, aí essa árvore, esse ramo começa até no princípio dar fruto, mas depois começa a se misturar com outras coisas que Deus não se agrada, com prostituição, com adultério, com engano, com a mentira. Então, são pessoas que vão perdendo ali a comunhão com Deus diariamente, e no futuro o que vai acontecer? A infidelidade é instalada no meio do povo de Deus e há uma grande consequência na vida dessa pessoa, porque ela está cometendo um ato de adultério espiritual na presença de Deus, porque a falta de consideração para com aquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu costumo sempre dizer que dentro da casa do Senhor há muitas pessoas que até dizem que estão casadas com Cristo, mas tem um caso extraconjugal com Satanás. Então Deus, irmão, não aceita dividir eu e você com ninguém. Deus chamou eu e você para sermos exclusivos dele. Então, nós possamos dar fruto e sermos fiéis ao Senhor, sermos exclusivos ao Senhor, porque é isso que Deus espera de nós. Caso contrário, o bom marido, ele mesmo amando a esposa, mesmo ele sabendo de onde ela tirou, ele não vai deixar ela impune das consequências. Então, aqui é uma figura, Deus e a sua nação, e eu trago para o dia de hoje, Cristo e a igreja. Então, irmão, que nós possamos ser fiel a Deus, independente das circunstâncias que nós estivermos, vamos procurar ser fiel a Deus,
ser fiel àquele que nos chamou, ser fiel àquele que nos valorizou, no momento que ninguém queria dar nada por nós, no momento que nós estávamos na sarjeta. Deus nos valorizou, então vamos valorizar, vamos aproveitar essa oportunidade que Deus nos deu e sermos fiéis até o fim, porque aquele que for fiel até o fim receberá a coroa, assim diz a palavra do Senhor. Tópico 2.2. Há o perigo de desprezar a benignidade de Deus. Eu vou ler a parte aqui de baixo. Esta descrição tão rica, detalhada também, deve ser despertar para que nós não esqueçamos o amor de Deus para conosco, quando ainda éramos pecadores, está vendo como eu falei? Quando éramos pecadores, separados dele, como está em Romanos 5,8, se você quiser conferir depois. Não desprezemos, pois, as riquezas e a benignidade de Deus. Então, irmão, o que vem ser a benignidade? Deus, ele tem esse atributo, a benignidade. Deus é bom, Deus é generoso, Deus é benevolente. Então, toda boa vontade está na mão do Senhor de nos abençoar. Porém, isso, como nós lemos na lição passada, isso não vai nos livrar do juízo de Deus, porque Deus é amor, mas Deus também é justiça, como nós lemos na lição passada. Então, Deus está aí com a sua benevolência instalada, com a sua graça, com a sua generosidade, mas isso não nos libera para vivermos de maneira perigosa diante de Deus, vivermos de maneira infiel, longe da presença de Deus, porque o Senhor nos chamou para viver uma vida digna, uma vida santa, uma vida de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então tem muitas pessoas achando que porque foram chamados por Deus, tiveram suas vidas transformadas, acredita que pode viver da sua própria maneira, fazendo o que bem entende. Isso é um perigo ao desprezar a bondade de Deus. Então não devemos desprezar a bondade de Deus. Deus é bom em todo o tempo, mas Deus também trará juízo sobre a vida daqueles que estão pecando deliberadamente, daqueles que não querem compromisso com a obra de Deus, daqueles que estão vivendo uma vida de engano, daqueles que acham que estão enganando as pessoas, mas não estão enganando a ninguém, porque a Deus ninguém engana, viu, irmão? Então, e nós possamos valorizar aquilo que Deus colocou em nossas mãos, que é a nossa salvação, que é a nossa vida espiritual diante dele, uma vida abençoada, uma vida gozando de todas as bênçãos nas regiões celestiais, assim como o apóstolo Paulo diz, que nós gozamos de bênçãos nas regiões celestiais, então que nós possamos valorizar isso. Aprenda a valorizar a bondade de Deus e não esteja em perigo. Então eu quero te convidar, se você está longe de Deus, se você está praticando atos, que você está desprezando a benignidade do Senhor, eu te convido hoje, em nome de Jesus, saia desse engano, te arrepende enquanto ainda há tempo, porque o Senhor ainda está com as suas mãos estendidas para te abençoar. Mas chegará o momento em que o Senhor não vai mais te dar ouvido e simplesmente virá o juízo dele sobre a sua vida. Amém, querido? Que essa lição sirva de despertamento para a tua vida, em nome de Jesus. E vamos aqui para o 2.3, estamos aí partindo já para a parte final. A graça de Deus revelada na aliança. Nos últimos 4 versículos de Ezequiel 16, são identificadas expressões que apontam: conserto eterno, estabelecerei meu conserto, reconciliarei contigo. Então, se vocês tiverem tempo, depois de ler Isaías 55, versículo 3, e Jeremias 31, versículo 31 ao 33, são textos que falam sobre Deus, como Deus trabalha para renovar a aliança, como Deus tem interesse em renovar a aliança conosco, mesmo nós sendo falho, sendo pecador, e Deus sempre está buscando maneira de restaurar a aliança, porque Deus ele não tem prazer em perder o ímpio, não tem prazer de ver nós numa vida miserável e até mesmo morrer fora da sua presença. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então Deus sempre está criando um mecanismo. Perceba que Deus ele começa ali denunciando ali na Israel como uma esposa infiel, no capítulo 16, mas lá no finalzinho, ali no versículo 62, no versículo 60 que nós lemos aqui, ó, presta atenção aqui no versículo 60, se eu repetir aqui, ó. Contudo, eu me lembrarei do meu concerto que contigo fiz nos dias da tua mocidade. Estabelecerei contigo um concerto eterno. Aleluia. Então, Deus estava dizendo ali à sua nação, através do profeta Ezequiel, que a nação estava assim em pecado, mas que Deus, da descendência da nação de Davi, da linhagem real, Deus um dia iria levantar
aleluia, que ia estabelecer uma aliança eterna. E nós bem sabemos que Jesus veio ao mundo, nasceu como homem, viveu, padeceu, ressuscitou ao terceiro dia e estabeleceu essa aliança eterna. Então eu e você hoje temos livre acesso ao Pai. Nós não somos pessoas esquecidas por Deus. Nós somos amados pelo Senhor, porque hoje nós temos a graça de Jesus, nós temos o sangue do Cordeiro que passa sobre a nossa vida, porque Deus nunca se esquece da sua nação, Deus nunca esquece do seu povo, mesmo nós estamos nas piores situações, Deus sempre irá criar uma maneira de nos resgatar. Então, você que se encontra longe do Senhor, que acha que não tem mais jeito, que o seu pecado é imperdoável, irmão, Deus está te dando a oportunidade de conserto. Deus está querendo você de volta. Volte enquanto é tempo. O Senhor quer se reconciliar contigo. Então, é necessário que você se arrependa, reconheça que você errou, mude a atitude, mude a direção da sua vida. E com certeza, irmão, Deus estará disposto a lançar os teus pecados no mar do esquecimento e dele não se lembrar mais e te dar uma nova vida, te fazer uma nova criatura, mudar a tua história, ao ponto das pessoas olhar para ti e dizer, mas não era ele, não era ela, que estava aí cometendo os piores pecados e hoje está com a vida transformada. Aleluia, essa pessoa é você. Deus quer você de volta. Então, meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo, que está longe do Senhor, essa lição está falando com você. Eu tenho convicção de que Deus está ministrando no teu coração através do Espírito Santo e no tempo oportuno você vai voltar para a casa do Senhor, porque Deus quer estabelecer a sua aliança contigo também. Deus quer restaurar a aliança, Deus quer renovar contigo uma aliança de casamento espiritual para que o nome dele seja glorificado. Amém? Então, a graça de Deus revelada na aliança. Então, Deus revelou a sua graça na aliança. Então, Deus lhe traz ali uma descrição do pecado, de tudo que Israel fez, mas no final, o Senhor consola através do profeta aos que estavam ali exilados, dizendo, olha, vocês cometeram tudo isso, mas Deus está dizendo que se vocês se arrependerem, Ele está disposto a renovar a aliança. Eita, glória! Esse que é um dos principais atributos de Deus. Deus, Ele não leva em consideração os nossos pecados quando nós nos arrependemos. Deus, a partir do momento que nós reconhecemos que somos pecadores, Deus ele esquece tudo e diz assim, vem meu filho, eu estou aqui te esperando para mudar a tua história. Aleluia. Então, eu tive minha vida mudada, eu tenho certeza que você terá a sua também, e você também que já teve sua vida mudada, continue glorificando a Deus. Aleluia. Tópico 3, estamos para o encerramento. Essa é uma aula assim mais demorada, porque os assuntos aqui são bem mais complexos, assuntos não tão fáceis de lecionar, mas pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui para aprender junto. Tenho certeza que essa aula está falando com muitas pessoas. Então, nós vamos estudar aqui no tópico 3 a parábola das águias. Aí você me pergunta, parábola das águias? Mas o que Deus queria dizer à nação de Israel através do profeta Ezequiel, usando essa metáfora das águias? Então, essa primeira águia aqui, no tópico 3.1, irmão, ela vai trazer aqui um alerta à nação de Israel. A primeira águia seria quando houve a primeira deportação de Judá, do Reino do Sul. Então, o rei Nabucodonosor, ele entrou em aliança com Zedequias da linhagem de Davi, um dos filhos de Josias, e ambos apertaram as mãos, e mesmo estando dentro dos domínios de Nabucodonosor estabeleceu Zedequias como uma árvore plantada dentro de Israel. Então o rei Nabucodonosor colocou Zedequias para ali reinar sobre o povo, mesmo estando em cativeiro, liberou para que eles pudessem comercializar, ter suas vidas. Porém, a palavra de Deus que essa primeira águia seria Nabucodonosor, que ele foi e pegou alguns israelitas e levou para o cativeiro. Então, ali ele pegou algumas mudas, que Israel é tido como uma videira, e levou para dentro da Babilônia. Então, ali, Zedequias foi plantado ali como uma dessas árvores. Porém, a palavra de Deus diz aqui, que assim, a primeira águia é retratada na invasão babilônica contra o reino de Judá, tendo resultado em deportação dos judeus para a Babilônia, promovida por Nabucodonosor e Joaquim, rei de Jerusalém. Então tem os versículos aqui, 2 Reis 24:8,
Ezequias 1:2. O profeta Jeremias também anunciou a queda do rei, e o profeta Jeremias também anunciou anunciou a queda deste rei e a sentença que Deus iria dar à nação de Israel pela desobediência, e a seguir o rei da Babilônia tomou a semente da terra que era a nação de Israel, e, ou seja, Zedequias estabelecendo como rei de Judá. E, infelizmente, este também não aproveitou a oportunidade concedida por Deus, não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava perante o Senhor. Então, o que acontece? Essa águia representa o governo de Nabucodonosor, que foi lá, pegou a semente, que foi a nação de Israel, e trouxe uma parte cativa, e ali estabeleceu o rei Zedequias, como eu já mencionei. Porém, o rei Zedequias, ele não aproveitou essa oportunidade, ele não cresceu ali dentro da Babilônia, ele foi uma árvore que só deu folha e não cresceu ali, não deu os frutos esperados, e Jeremias até o alertou para que ele viesse obedecer ali ao rei, porque o rei Nabucodonosor, na verdade, estava sendo ali uma ferramenta de Deus para trazer juízo à nação de Israel. Então era permissão de Deus. Tanto é que lá em Daniel, capítulo 1, diz que o próprio Senhor entregou a nação nas mãos dos inimigos. Ou seja, então Jerusalém foi levada, Judá foi levada para a Babilônia, não por vontade do rei babilônico, mas pela permissão de Deus. Então era o próprio Deus. Então o rei Zedequias devia ter aproveitado essa oportunidade de crescer na Babilônia, de fazer a diferença. Porém, não foi assim que ele fez. Então, o rei Zedequias resolveu, com as suas raízes ali, procurar outra saída, procurar outro rei. Então vem aí a segunda águia. Essa segunda águia é representada pelo Egito. Então, o rei Zedequias procurou socorro com os egípcios para tentar se livrar das mãos do rei Nabucodonosor. Eu acredito que o rei Nabucodonosor ficou sabendo, e quando o socorro do Egito estava vindo para ajudar o rei Zedequias, houve uma intervenção de Nabucodonosor, na qual não chegou o socorro, e a palavra de Deus diz que Jeremias alertou ao rei Zedequias que ele não deveria ter agido dessa forma, porque era o Senhor trabalhando. E o rei Zedequias, sabe o que ele fez? Ele tentou criar uma situação para sair da prova. Irmão, quando nós criamos situação por conta própria para sair de uma prova que Deus permitiu, irmão, nós cada vez mais vai complicando nossa vida, cada vez mais a gente vai se enrolando, porque nós estamos sob a prova que Deus nos colocou. Então, ninguém tira de nós da prova se Deus não permitir. Então, o que eu e você estamos passando hoje, homem nenhum consegue tirar, só Deus, porque o Senhor talvez esteja punindo. Então o Senhor sabe o dia e a hora de encerrar uma punição. Então não adianta eu usar meu dinheiro, usar meus recursos sociais, das pessoas, o que eu tenho para tentar sair de uma prova que Deus permitiu, porque eu vou me enrolar mais, porque o Senhor sabe todas as coisas. Então o profeta Jeremias alertou o rei Zedequias e disse que era para eles se renderem, porque caso eles não se rendessem ao rei Nabucodonosor, eles seriam levados cativos novamente, haveria derramamento de sangue, pessoas iriam morrer. E foi nessa ocasião que o rei Nabucodonosor entrou novamente lá em Jerusalém e destruiu totalmente o templo, derrubou tudo, não. Queimou, e ali houve destruição total, muitas pessoas morreram. Então, por causa desta árvore que não deu os frutos certos, que foi o rei Zedequias, não frutificou onde ele foi colocado por Deus, ali na prova, na terra da Babilônia, e o resultado foi desastroso, irmão. Então, e como punição, a palavra de Deus diz, se vocês for ler lá, a palavra do Senhor, no livro de Reis, de Crônica, ali 2 Crônicas, capítulo 36, nós vamos ver que, como punição, o rei Zedequias foi levado para a Babilônia e assistiu ali à morte dos seus filhos. Como punição, seus olhos foram arrancados e ele foi lançado na prisão e viveu ali cego até a sua morte. Então, essa é a punição para aqueles que não obedecem a palavra do Senhor, que tentam sair de uma prova sozinho, ou seja, que não aproveitam a oportunidade. Então, se eu fosse nomear o segundo tópico dessa lição, eu ia nomear como a esposa infiel, como alguém que não valorizou aquilo que Deus fez por ela. Mas aqui no tópico 3, eu daria o tópico de que nós precisamos valorizar e precisamos aproveitar as oportunidades. Irmão, mesmo estando no cativeiro, mesmo estando nos palácios, mesmo estando no deserto, nós precisamos aproveitar as oportunidades que Deus nos coloca.
Lembra de José? José foi levado para o Egito, foi levado como escravo, foi lançado no poço, depois foi vendido, depois chegou na casa de Potifar, mas José não desperdiçou as oportunidades. José, ele não se escondeu atrás de uma situação que ele estava vivendo para se justificar que eu não vou fazer nada porque eu não sou egípcio e eu vou ficar por aí mesmo e pronto e acabou. Não, José, ele floresceu lá no Egito, ele deu fruto lá no Egito e José, ele aproveitou as oportunidades. Então, que nós possamos estar apto a aproveitar as oportunidades, não importa as circunstâncias. O que você e eu estamos vivendo hoje, o importante é que nós não deveremos desperdiçar as oportunidades que Deus coloca diante de nós. Aleluia! Vamos para o tópico 3.3 para encerrar. Os planos de Deus prevalecerão. Aleluia! Podemos aprender com o final desta parábola as importantes lições. Como tópico 1, o perigo de não nos submetermos à disciplina do Senhor e buscarmos ajuda ou escapar da sua presença. Então foi o que o rei Zedequias fez. Ele não se submeteu à disciplina, ele tentou escapar buscando ajuda no Egito. Então, o Egito representou a segunda águia da parábola. Então, e nós vemos aí o resultado do que aconteceu. O rei Zedequias não atentou para as alertas de Deus, usando ali o profeta Jeremias para o alertar, e não se submeteu à disciplina. Então, aqui o cristão não deve desprezar e desanimar quando repreendido pelo Senhor. Então, quantas pessoas ao ser repreendido pelo Senhor, ao ser disciplinado, eles ficam com raiva, culpam a Deus, culpam o pastor, culpam os irmãos, mas na verdade não estamos sendo disciplinados pelo Senhor. Então, a Bíblia diz que Deus disciplina e castiga aquele que Ele ama. Então, nós como cristãos não devemos desprezar a disciplina. É bem verdade que hoje, em muitas igrejas, não há mais disciplina. Então, se falar hoje em disciplina é questão jurídica, dá processo, mas isso faz parte da palavra de Deus. Deus, ele disciplina. Então, Deus usa os homens para nos disciplinar, para nos aplicar penalidade. Então, nós devemos estar atentos a isso. Então, não devemos nos rebelar contra as autoridades colocadas por Deus, porque sabemos que são homens e mulheres que estão sendo usados ali para trazer um juízo sobre a nossa vida, que com certeza, irmão, vai trazer crescimento espiritual. Aleluia. No futuro não será mais uma águia, mas o próprio Deus estará atuando para restaurar o seu povo. Então, irmãos, o rei Zedequias procurou uma outra águia para tentar buscar o socorro, sair de uma prova. Mas a palavra de Deus diz que chegará o momento, aleluia, em que o próprio Deus estará atuando para restaurar o seu povo. O próprio Senhor, e todos testemunharão que Ele todo tempo abate e exalta, e o seu agir é perfeito. Aleluia. Esta mensagem de Zedequias aponta para a vinda do Messias, de Ezequiel aponta para a vinda do Messias e o estabelecimento do domínio mundial do reino messiânico. Então, irmão, é uma palavra profética, é uma palavra messiânica, é uma profecia que ainda vai acontecer. Aleluia. Chegará o momento que o nosso socorro virá do Senhor, nosso socorro final. Hoje a igreja é perseguida, hoje a igreja é angustiada, hoje a igreja passa por tribulação, por dificuldade, eu e você somos caluniados e muitos irmãos são presos por pregar a verdade, mas chegará o momento, irmão, que o próprio Deus se levantará e enviará o seu Filho Jesus novamente, e a Bíblia diz que o apóstolo João viu um cavalo branco e nele estava um cavaleiro que vinha com justiça, aleluia, e com fidelidade. Então, irmãos, esse momento vai chegar, Cristo vai retornar à terra e vai junto com os anjos, ele guerrear em favor da igreja. Então, que nós possamos saber que o que nós passamos hoje, as dificuldades que enfrentamos, nós temos um Deus que não nos abandona e que tem um plano para nossas vidas, e o plano do Senhor prevalecerá. Ninguém conseguirá frustrar os planos de Deus. Então, o que está escrito na palavra do Senhor, com certeza vai se cumprir. Com certeza, quer o homem quer não, quer o inferno quer não, ninguém pode mudar o desígnio de Deus. Aleluia. Então, eu creio que em meio à dificuldade, em meio à luta, o Senhor está nos assistindo no tempo certo. Ele se levantará e nos entregará a vitória em nome de Jesus. Irmão, eu espero que essa lição ela possa ter tirado algumas dúvidas de alguns professores, alguns alunos. E a você que me assistiu até o final, eu quero louvar a Deus pela tua vida e quero fazer uma oração aqui em nome de Jesus, orando a Deus para que nós não viemos ser infiel a Deus, devemos ser grato a Ele por tudo aquilo que Ele fez, e também não devemos desperdiçar as oportunidades de florescer na obra de Deus, de florescer nesse mundo, porque o Senhor nos chamou para dar fruto, amém?
Soberano Deus, eterno Pai que está no céu, graças te damos, Senhor, por esta lição maravilhosa do livro do profeta Ezequiel. Senhor amado, nós aprendemos nesta lição que nós precisamos ser fiel ao Senhor, precisamos ser grato a Ti e que não devemos desperdiçar essa oportunidade e sabemos que temos um Deus que é misericordioso e que a Sua vontade no final prevalecerá. Acreditamos que um dia o Senhor vai voltar para levar a Tua noiva, levar a Tua igreja e temos certeza, Deus, que aqueles que estiver preparado, aqueles que estiver santificado, o Senhor certamente o levará. Nós cremos assim, abençoa a vida desta pessoa que ficou comigo até o final, Deus, e que Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. E eu quero aqui, antes de encerrar esta lição, esta aula, já encerrou a aula, na verdade, este vídeo, eu quero aqui pedir a você que ainda não se inscreveu, eu sempre peço no início e no final, é importante que você se inscreva no nosso canal, que você compartilhe, que você comente, que você deixe seu like, porque assim o YouTube entende que o nosso canal está tendo engajamento e com engajamento o YouTube impulsiona nosso canal na plataforma e mais pessoas têm acesso ao nosso conteúdo. Deus possa continuar te abençoando. Semana que vem nós teremos aí a 7ª lição. Eu espero você em nome de Jesus. Então meu desejo é que você aprenda mais. Domingo arrume você, sua família, vista a melhor roupa, passe o melhor perfume, vá para a escola dominical, vá com o coração aberto para aprender a palavra de Deus. Eu tenho certeza de que lá terá professores, homens e mulheres de Deus, que terão uma palavra abençoadora para a tua vida, para que você seja edificado em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe e te guarde, e até a próxima aula em nome de Jesus. Amém?